Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 26 de junho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, antes mesmo do início da reflexão, eu gostaria de iniciar dizendo que talvez esta semana em especial vou focar bastante a reflexão na vida e vocação de Abraão. Por quê? Em primeiro lugar, eu sei que muitos canais do YouTube, sites, muitos padres focam suas reflexões diárias mais no Evangelho, como por exemplo, a Canção Nova, TV Século XXI, Rádio Aparecida, o Padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson, Padre Mário Sartori, enfim, outros como este, deste porte. Sempre focam mais no Evangelho. Então, como motivação às primeiras leituras, talvez eu foque mais esta semana na exemplar vida de Abraão. E isto não significa que vou excluir o Evangelho da reflexão. Não é isso. O Evangelho também estará lá para refletirmos juntos. Então, vamos lá. Hoje, a partir da leitura clássica sobre o chamado na vida de Abraão, a liturgia de hoje propõe uma verdadeira obra-prima para ser analisada e refletida. Uma passagem bíblica como esta deveria ser uma espécie de princípio básico na vida de todos os cristãos. Veja só o que o Catecismo diz sobre a fé de Abraão. A carta aos Hebreus, no grande elogio que faz da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Continua o Catecismo. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento de Deus e partiu para uma terra que viria a receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho único. Catecismo número 145. Realmente, a obediência abraâmica é um exemplo notável para quem deseja ser bom cristão. Com a sua obediência, Abraão contribuiu de forma significativa e exemplar para a história da salvação. E por isso não poderá ser julgado por ninguém a não ser pelo próprio Deus. De fato, Deus sempre será o melhor e justo juiz em toda a história bíblica e humana. Aliás, esta é uma questão que o Evangelho nos apresenta hoje. O Evangelho de hoje fala sobre tipos de julgamentos e assinala que devemos ter certa prudência antes de julgarmos o nosso próximo. De fato, este é um assunto com todos os seus melindres, pois inevitavelmente qualquer pessoa, repito, qualquer pessoa está sujeita a emitir juízos desta ou daquela circunstância, desta ou daquela pessoa em qualquer situação de sua vida. Quero um exemplo bem básico, bem do nosso cotidiano? Por exemplo, quando você encontra alguém na rua, no shopping, no mercado ou em outro local, qual a sua reação? Você cumprimenta tal pessoa de forma gentil e caridosa e tem assim um olhar modesto sobre a pessoa?
ou talvez silenciosamente já comece a emitir certos tipos de juízos do tipo: olha o cabelo desta pessoa, olha a roupa daquela, olha a maquiagem daquela outra pessoa, olha aquela barba estranha, olha a cor daquela outra roupa. Se fosse eu, não faria assim, ou não usaria assim, etc, etc e etc. Bom, aqui um pequenino exemplo do nosso cotidiano, talvez. Contudo, nunca devemos nos esquecer da máxima do Evangelho de hoje. Devemos, em primeiro lugar, observar a nossa própria conduta. Nossa conduta está de acordo com o chamado de Deus em nossa vida? Seja quem for, clérigos ou leigos. Veja só que São João Crisóstomo nos ajuda muito com uma orientação muito cautelosa a este respeito. E assim ele diz: nunca devemos fazer um julgamento ruim, maldoso, amargo, nunca como um inimigo, mas devemos olhar para o nosso semelhante sempre como um médico que quer ajudar e levar a cura para qualquer tipo de mal. Veja só que informação belíssima e certeira para este tipo de pensamento. Portanto, não devemos julgar, pois do mesmo modo, um dia seremos julgados pelo próprio Deus. O Evangelho ainda de hoje salienta que antes de querer ver certos defeitos na vida de outra pessoa, devemos nos olhar em primeiro lugar a nós mesmos. Será que somos estas pessoas perfeitinhas que pensamos ser? O que você diria a respeito de você mesmo? Bom, façamos como Jesus nos ensina e nunca estaremos mal diante de Deus. Se queremos ser bons cristãos, sigamos então os passos fantásticos de Abraão, nosso primeiro pai na fé. Mas, se quisermos ser mais perfeitos ainda, ouçamos as instruções de Jesus e as coloquemos em prática, urgentemente, em nossas vidas diárias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.